O nosso trabalho do Vamos Mergulhar é sobre águas profundas. Segundo a Organização Francesa de Hidrografia, além dos 200 metros de profundidade, atualmente se conhece menos de 10% do relevo dos fundos marinhos. Se for ver a superfície do planeta, cerca de 2/3 são cobertos por água. Temos dois parâmetros: as águas profundas, que apresentam de 401 a 1.500 metros, e as águas ultraprofundas, com mais de 1.501 metros de profundidade. A Fossa das Marianas seria o nosso local de mergulho. Ela ficou localizada no Pacífico e é o local estudado mais profundo dos oceanos, atingindo 11.034 metros de profundidade. Ela fica localizada no sul do Japão e marca a fronteira entre duas placas tectônicas. Tem 2,5 mil quilômetros de comprimento e 69 quilômetros de largura. De acordo com medições feitas por alguns pesquisadores, as condições durante o mergulho nessa profundidade chegou a uma temperatura de 3 graus Celsius e não tinha nenhuma corrente nem radiação. A cada 10 metros em direção ao fundo, a pressão atmosférica aumenta em 1 unidade e a pressão aumenta em 10 bares por conta do peso da água acima. Águas oceânicas profundas são pobres em oxigênio porque nesse local a incidência de luz solar é muito baixa ou inexistente, dificultando a ação de algas e fitoplânctons na fotossíntese. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os equipamentos utilizados no mergulho em grandes profundidades. Mas antes de falar sobre esses equipamentos, a gente tem que ter em vista algumas características dessas profundidades, que são a ausência de luz e altas pressões. Tendo isso em vista, a gente tem que pensar o seguinte, que os equipamentos convencionais de mergulho não podem ser utilizados nesses casos. A gente tem que ter um equipamento mais adaptado a essas grandes pressões e garantir uma boa eliminação. Então, o mais conhecido que a gente tem em mente, a primeira coisa que a gente fala sobre mergulho em grandes profundidades, é o submarino. Então, esses submarinos eles são modificados com braços mecânicos, câmeras e outras ferramentas para auxiliar os cientistas a estudar esse mundo subaquático, esse mundo profundo. E também eles têm que suportar grandes pressões e garantir uma boa iluminação, visto que lá não tem uma boa iluminação e a pressão lá é tremenda. A gente também tem que pensar o seguinte, que mesmo com esses equipamentos todos adaptados, a gente ainda tem que ter a cautela no mergulho. Tipo, a diferença de pressão é um fator muito agravante no mergulho de grande profundidade. Um dos equipamentos que pode ser utilizado nesse tipo de mergulho é um escafandro articulado, que o nome dele é Hard Suit 2000. Esse escafandro é como se fosse uma armadura, um traje que é utilizado para mergulho mesmo. Ele pode chegar até 600 metros de profundidade. Porém, os equipamentos mais utilizados são os submarinos. Mas os submarinos eles não foram criados nesse intuito. Então, tipo, eles foram criados para as guerras. E o primeiro submarino a ser criado foi o submarino CSS Hanley. Ele foi lançado em 17 de julho e naufragou no mesmo dia. Ele foi o primeiro submarino a conseguir afundar um navio. Diferente do escafandro, o submarino ele consegue atingir profundidades maiores e ele consegue também fazer essas pesquisas com mais eficácia. Então, um submarino que foi já destinado à pesquisa foi o submarino Trieste. Ele foi o primeiro submarino a conseguir alcançar a Fossa das Marianas. Ele foi a primeira e a única vez que um submarino chegou ao profundo oceano. E esse submarino ele era tripulado e foi criado em 1960. Porém, hoje em dia, esse tipo de submarino ainda é realizado, porém ele não é mais tripulado. Um submarino também utilizado muito para pesquisa é o submarino Nautilus. Ele é tripulado também, ele foi criado pela França e pode chegar a 600 metros de profundidade. E em 1987 ele foi utilizado para explorar o naufrágio do Titanic e a 400 metros de profundidade. Um submarino também muito utilizado é o submarino Mir. Já esse submarino ele não é tripulado, ele é um automotor. Ele foi criado pela Finlândia e comprado na época pela União Soviética. Ele também pode chegar a 600 metros de profundidade. Eu fiz uma pesquisa mais a fundo sobre esses submarinos e eu vi que a tecnologia desses submarinos eles não são compartilhadas entre países, sabe?
Por isso que a gente hoje em dia não tem um avanço muito rápido de tecnologia submarina. E hoje em dia são mais utilizados para pesquisa submarinos que não são tripulados. E o foco dos estudos é na Europa e também na China e nos Estados Unidos. E eu também vi uma curiosidade legal, que o Brasil está a caminho para a produção de submarinos nucleares. E no mundo, só 7 países possuem essa tecnologia, e o Brasil está muito perto de conseguir também. Para explicar um pouco o que é o submarino nuclear é um submarino movido a energia nuclear. E não precisa mais de combustível, então ele não precisa ficar voltando para abastecer. Um submarino nuclear ele consegue ficar mais de 10 anos submerso. E não precisa subir também para abastecer com ar, né? Porque para combustão a gente precisa de oxigênio ou algum outro gás. E também uma outra coisa que eu vi, que o submarino nuclear não é uma coisa, entre aspas, pública. Eu vi que tem um combinado que somente nações podem ter submarinos nucleares, então nenhuma empresa privada, sem autorização de uma nação, pode manejar esse artifício. E eu também vi que, pesquisando sobre esse tema, que é um tema que não é muito conhecido e não tem muito conteúdo sobre isso. E não sei se vocês conhecem, o Iberê do canal Manual do Mundo, ele estava fazendo um submarino caseiro e estava pesquisando bastante sobre isso. Ele está para lançar um livro sobre submarino, se alguém tiver interesse. Não lançou ainda, ele vai lançar ainda esse livro. Existem várias consequências para o corpo humano quando a gente mergulha em águas consideradas muito profundas, e eu vou falar um pouco delas para vocês, as consequências do mergulho. Bom, a maioria dos mergulhadores, eles apresentam sintomas de algumas doenças e traumas que eles aparecem em função da pressão marítima. E esses sintomas, eles aparecem ao longo do tempo. E o exemplo disso, a gente pode falar os barotraumas, que é a causa mais frequente de acidentes. Os barotraumas, eles são traumas por pressurização. Eles são causados por obstruções à livre movimentação do ar. E essas obstruções, elas são causadas nos espaços aéreos do nosso organismo, por exemplo, as cavidades aéreas cranianas. E nesse caso também, o mergulhador, ele quase sempre se torna desqualificado para voltar a atuar nessa área. Outras doenças também que acometem os mergulhadores com mais frequência é a embolia traumática pelo ar, o efeito narcótico do nitrogênio, a hipotermia, a intoxicação por gases e também o apagamento, que é o desmaio, que é a causa mais frequente de mortes entre os mergulhadores. Além também das diversas consequências à saúde mental do mergulhador. E eu vou falar para vocês também mais 2 exemplos, mais 2 doenças que acontecem, que têm mais frequência, elas são importantes ser citadas também. Uma delas é a descompressão rápida. Dependendo do tempo do mergulho e da profundidade, parte do nitrogênio que está presente no sangue do mergulhador, ele passa a ficar em estado líquido. E aí, caso o mergulhador ele suba rápido demais à superfície, esse nitrogênio ele muda de forma súbita de novo para o gasoso e forma bolha no corpo da pessoa, que pode causar embolia, que foi o que eu já citei antes. E também a narcose por nitrogênio. A narcose por nitrogênio ela é conhecida como embriaguez às profundidades, porque os sintomas eles são muito semelhantes a uma intoxicação por álcool. E a narcose por nitrogênio ela é causada por uma elevada pressão parcial do nitrogênio. Ou seja, o nitrogênio, ele, sob pressão, ele deixa de ser inerte no organismo e ele começa a ser dissolvido. Então, os sintomas é a falta de raciocínio, a pessoa fica desorientada, muitas vezes ela pode também até se sentir eufórica. E por isso, como eu falei, que esses sintomas eles são bem semelhantes a uma intoxicação por álcool. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco da vida nas profundezas, entre os 200 metros e os 1.000 metros de profundidade, que é a região mesopelágica. A temperatura nessas regiões ela varia entre 4 graus Celsius e 20 graus Celsius. 4 graus Celsius mais na base e 20 graus Celsius nas partes mais rasas. E também nessas regiões pode chegar até 100 ATP.
E algumas características dessas regiões é que, embora alguma luz penetre nessa profundidade, ela é insuficiente para que ocorra a fotossíntese. E também os animais dessas profundidades, os animais mesopelágicos, eles se caracterizam por fazer grandes deslocamentos verticais diários. Esses deslocamentos verticais diários significa que eles se aproximam da superfície da água à noite e durante o dia eles mergulham para as águas mais profundas. E o exemplo disso, né, vou falar um pouco agora das espécies que o seu habitat é nessas regiões profundas, a gente pode falar da enguia europeia. A enguia europeia, ela vive entre os 400 metros e os 700 metros de profundidade, porque é onde a temperatura ela é considerada perfeita para sua reprodução. E uma fêmea dessa espécie pode botar até 1 milhão de ovos. Também a gente pode falar sobre o tubarão negro, né? O tubarão negro, essa espécie, eles gostam de ficar no fundo, porque isso garante eles também uma maior resistência. Também tem o peixe-bolha. O peixe-bolha, eles possuem olhos grandes, né, e gelatinosos que eles permitem uma maior visibilidade no escuro. Então, é mais fácil para eles de enxergar nessas áreas, eles já são adaptados a isso. E também, né, eles possuem um corpo bem gelatinoso e tal, e também o corpo deles tem baixa densidade. Então, é por isso que eles se sentem com mais facilidade em flutuar no fundo do oceano. E também o atum papudo. O atum papudo, ele é uma espécie que ele tem um sistema vascular que permite que ele viva em temperaturas baixas. E isso também facilita com que essas espécies possam migrar. Eles ficam a mais ou menos 400 metros de profundidade. Mas o curioso é que, apesar disso, deles estarem mais ou menos entre 400 metros de profundidade, é que a pesca dessa espécie é muito frequente. Então, algumas espécies elas estão seriamente ameaçadas de extinção. A orca é o maior animal da família dos golfinhos. Sendo um superpredador, elas não possuem predadores naturais e estão no topo da cadeia alimentar, se alimentando de peixes, moluscos, aves, focas, tubarões e até mesmo baleias. Podendo chegar a ter 9 toneladas, possuem uma formação de grupos extensos com uma vida social bastante complexa, comunicando-se através de sons pela ecolocalização. Possuem um dorso negro e zona ventral branca, com manchas brancas na parte lateral, posterior e acima dos olhos. Possuem também a maior nadadeira dorsal do mundo, podendo chegar até 1,8 metros. O cachalote é o maior animal predador existente. Chegando a 20 metros, possui o maior cérebro do mundo, já que sua cabeça ocupa 1/3 do seu corpo. Ele não possui nadadeira dorsal, mas sim uma série de altos, como se fossem calombos, na zona caudal do dorso, sendo o maior deles a bossa. Possui uma nadadeira caudal triangular e muito grossa, facilitando o mergulho. Possuem de 17 a 29 pares de dentes cônicos no maxilar inferior. São os cetáceos mais sexualmente dimórficos, com os machos 50% maiores que as fêmeas. Possuem uma substância típica dos cachalotes chamada espermacete, que é uma substância serosa que sai da cabeça e ajuda no mergulho. Antes do mergulho, é aspirada água fria que solidifica a cera, ajudando a baleia a mergulhar sem esforço. O calor produzido pelo animal que está caçando nas profundezas derrete a cera, que permite uma melhor subida. Eles podem mergulhar até 3.000 metros por 90 minutos, sendo que o mergulho normal deles chega a 900 metros e duram aproximadamente de 30 minutos a 45 minutos. Possui uma caixa torácica flexível que permite o colapso dos pulmões e o ritmo cardíaco pode ser diminuído para aumentar o tempo de duração das reservas de oxigênio. Quando o oxigênio do corpo cai, o fluxo de sangue pode ser dirigido para o cérebro e os órgãos essenciais. Porém, esqueletos de cachalotes velhos foram estudados e foram encontrados destruição dos tecidos ósseos maior do que em cachalotes novos.
o que significa que muitos mergulhos danificam o tecido ósseo do animal. Possuem a baleia orca como único predador natural, caçando os filhotes. São extremamente sociais, mas os machos abandonam a sua família para crescerem com outros machos. A lula colossal é a maior espécie de lula em termos de massa e possui o maior olho do mundo. Possui 2 bicos enormes e garras nos tentáculos. Porém, a maioria das informações que se sabe baseia-se no que sobra nos estômagos das cachalotes, já que esse animal habita as profundezas dos oceanos, onde é difícil de ser estudada a espécie. Usa a bioluminescência para se alimentar. Possui um corpo robusto e largo, com braços e tentáculos alinhados com pequenos dentes. Possui também gigantismo abissal. Quimera. Parte dos quimeriformes, seu crânio é diferente tendo a maxila colada nele, fazendo assim uma própria subclasse, os holocefalos. Possui a cabeça maior que o corpo e cauda longa e fuciforme, que são características de muitos peixes das profundezas. Seus olhos são enormes, verdes e fosforescentes, cheios de fotorreceptores para enxergar nas profundezas. Chegam até 2 metros devido à sua enorme cauda, e possui dimorfismo sexual, com as fêmeas maiores que os machos. Seu corpo é compacto lateralmente e fortemente afinado em direção à cauda. Possuem um espinho na nadadeira dorsal e se alimentam de moluscos e pequenos animais. Os corais de água fria são quinidários azossanctelados, que não possuem algas, já que nas profundezas não chegam à luz solar e assim não é possível que as algas produzem a fotossíntese. São filtradores e se desenvolvem após um assentamento das larvas no substrato. O peixe-diabo negro faz parte dos peixes pescadores. Com grande dimorfismo sexual, os machos acabam parasitando a fêmea, se alojando embaixo do estômago. São predadores de emboscada, já que sua nadadeira dorsal evoluiu para a predação com a bioluminescência. Possuem uma boca grande e um estômago extensível. O peixe víbora possui o recorde de maior dente relativo ao tamanho da cabeça. Ele agarra suas presas furando com os dentes, nadando até elas. Porém, devido a essa grande velocidade, a primeira vértebra serve como um amortecedor de impacto. Ele consegue baixar o esqueleto das suas guelras, permitindo que engula o animal inteiro. Os camarões das profundezas, de 70 a 80% deles são bioluminescentes, devido à oxidação da luciferina. E por fim, no subsolo existem vários animais bentônicos. Um deles é a estrela do mar. E disperso em todo o meio está o plâncton. É isso, espero que tenham gostado. Obrigado.